Casamento, dinheiro e reino de Deus. Vamos falar desse assunto polêmico hoje que vai ser forte hoje o negócio aqui. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, pegar papel, caneta e já manda essa live para todo mundo que você vê que está online, porque todo casal cristão precisa ouvir essa live. Então, se você conhece um casal, amigo seu, já manda essa live para ela e vamos começar, porque aqui vocês sabem, né? Que tempo é mais dinheiro que dinheiro. Eu até agradeço por vocês terem esperado. Tivemos um probleminha aqui com a pequenininha, né? Quem é mãe de criança pequena sabe do que eu tô falando. Tudo acontece. Mas eu adoro quando essas coisas acontecem. Porque eu sinto assim, né? Foi imprevistos e coisas ali acontecendo com a pequenininha, que eu sei que é o mundo espiritual se movimentando, né, do outro lado, para impedir que as coisas aconteçam. E é aí que a gente tem que fazer mesmo, e é aí que a gente tem que se movimentar mesmo, se levantar mesmo. Hoje vocês estão me vendo aqui com cenário diferente, né? Porque o Mário, que é o psicólogo da mentoria, está dando uma aula lá de mentoria para a turma 15. Essa aula é incrível porque a gente prepara vocês antes, durante e depois da mentoria, psicologicamente falando. Por isso que dá tão certo. E eu tô aqui na sala para falar desse assunto que é tão importante de vocês, nós cristãos, estarmos reflexivos em relação a isso, sabe? A gente precisa parar e refletir sobre isso. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês abram a Bíblia aí em Gênesis 2, versículo 24, e depois a gente vai ler em Amós 3:3. Sempre que vocês perceberem, caramba, você foi forte, manda um foguinho aqui, manda coração, porque quando a gente faz esse movimento, o Instagram, ele vai mostrando a live para mais pessoas, tá? Quando a gente está com live, o Instagram não mostra para todo mundo, não. É de acordo com o que a gente vai movimentando aqui, que o Instagram vai mostrando para outras pessoas que a gente está online. Então, eu conto com vocês para que vocês enviem a live e conto com vocês para que vocês comentem aqui, mandem coração à medida que vocês forem vendo que essa live é relevante. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porventura andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo? E aí, essa é a pergunta que fica no ar. Tem como andar junto se não estiver de acordo? Às vezes a gente quer tanta coisa para a nossa vida matrimonial, casamento, finanças, mas uma principal coisa é estar de acordo. A gente precisa entrar em acordo com o nosso marido, com a nossa esposa, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente planeja. Tem muito casal que está vivendo junto, mas está vivendo separado. Cada um está com as suas ideias, cada um está com seus pensamentos, com seus planos, projetos, aqui, ó, na sua cabeça. Você ainda não conseguiu falar para o marido, falar para a esposa aquilo que você pensa, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, o que você pensa sobre dinheiro, o que vocês querem a respeito de dinheiro na vida de vocês. A gente não pode tratar dinheiro como um assunto sujo. A gente precisa tratar o dinheiro como algo espiritual e como um meio pelo qual, pelo qual Deus usa para nos abençoar. Então o dinheiro, gente, ele é um pedaço de papel. Ok? Ele é um meio pelo qual, um dos meios pelo qual Deus usa para nos abençoar e nos dar aquilo que Ele quer que a gente usufrua nessa terra. Então a gente não pode olhar para o dinheiro. Eu não sei se eu vou deixar um ponto de interrogação agora na mente de vocês a respeito de uma coisa. Quando vocês precisarem de alguma coisa que vocês não têm, em vez de vocês pedirem a Deus dinheiro, vocês já passaram por isso? Tipo assim, ai Deus, me manda algum dinheiro, Senhor. Senhor, eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro. Você precisa de alguma coisa. Ou você precisa de comprar alguma coisa, ou você precisa, não necessariamente comprar, né? Ter alguma coisa, fazer alguma coisa que exija dinheiro. Mas o que você realmente precisa não é de dinheiro. Você precisa do que o dinheiro compraria. Só que eu quero que você tenha em mente que Deus não necessita do dinheiro em si
na sua mão para que algo aconteça com você, tá? A gente precisa colocar o dinheiro no lugarzinho dele lá, de servo, apenas mais um servo na mão de Deus através das nossas mãos, tá, gente? É de Deus que vem todas as coisas. E se Deus quiser nos dar dinheiro para conquistar, Ele vai nos dar. Se Ele quiser nos dar as coisas diretamente, vai nos dar. Se quiser nos dar indiretamente, vai nos dar. É como Deus quer e de acordo com o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E aí, falando sobre conversar sobre dinheiro, eu quero falar uma coisa importante, né? A Bíblia está falando que a gente deve ser um. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. E aí, eu quero refletir aqui com vocês. A gente casa e se torna um no que tange emoção, sentimentos, planos. Cama, a gente se torna um. Corporalmente, né, fisicamente, a gente se entrega a nossa intimidade para o outro. A gente mostra, né, a nossa nudez para o outro. Como a gente veio ao mundo, né, a gente se entrega de corpo e alma para a pessoa a qual a gente se casou. Mas quando chega na parte do dinheiro, misericórdia. Será que a gente consegue ser um da mesma forma que a gente... Será que a gente consegue se entregar da mesma forma que a gente se entrega para tantas outras áreas, também fazer isso com o dinheiro? Ou a gente está com aquela competição velada ali entre os dois? Quem ganha mais, quem ganha menos? O que você está comprando? E você, o que você está comprando? Ah, você fala de mim, mas olha o que você comprou. Ah, você está reclamando que não tem dinheiro, mas essa blusinha aí da Shein que você comprou. Olha esse negócio chegando aí do correio. A gente é um, mas quando chega nessa parte do dinheiro, muitas das vezes é um momento de tensão. Vocês conversam bem sobre tudo, vocês conversam sobre o futebol, vocês conversam sobre a novela, sobre a série, sobre as crianças, sobre as férias, sobre a vida dos outros. Não deveria. Mas se botar o assunto dinheiro na mesa, como que fica aí na sua casa? Como é que fica o clima na sua casa se vocês começarem a conversar com o dinheiro? Outra pergunta, vocês conversam sobre dinheiro ou vocês só discutem quando as coisas estão erradas e não foram como vocês imaginavam que deviam ser? Porque às vezes a gente não está conversando sobre dinheiro. A gente só está discutindo sobre uma coisa que a gente não planejou, não avaliou e só deixou correr. E depois que correu e depois que aconteceu o que a gente não queria, mas a gente também não planejou, aí a gente briga. Aí a gente se desentende. Aí a gente quer achar culpados, né, para o outro. E aí, gente, não funciona. A união nas finanças do casamento, para nós que somos cristãos, você que pertence ao reino de Deus, ela não funciona, ela não começa. Grava isso que eu vou falar. A unidade das finanças do casamento não começa na execução. Ela começa no planejamento. Não adianta você querer ser um com seu marido já na execução se vocês não planejaram antes o que vocês querem fazer ou o que vocês não querem fazer. Guardou isso? Agora, isso não pode ser impeditivo para que vocês sejam um em relação ao dinheiro. Isso não pode ser impeditivo para vocês vivenciarem unidade no que diz respeito a dinheiro na casa de vocês. E sobre ser um, eu quero falar para vocês o que não é ser um, o que é e o que parece que é ser um, mas não é. Tá? Então, primeiro nós vamos para os pontos mais gritantes, mas sobre falar o que não é ser um, e depois eu vou falar sobre o que parece ser um, mas não é. Tá? Então, primeira coisa, você vai anotando aí se você se identificar, ok? Para você botar atenção que você precisa corrigir isso daí. Então, vocês não estão sendo um se não sabe quanto um ou outro ganha. Diz para mim aí, você sabe quanto o seu cônjuge ganha e o seu cônjuge sabe quanto você ganha? Qual que você coloca aqui para mim? Se sim, bota assim, sabe. Sabe e sei, né? Eu sei e ele sabe, eu sei e ela sabe.
Você sabe quanto o seu marido ganha e o seu marido sabe quanto você ganha de verdade? Coloca para mim aí nos comentários. Primeira frase. Segundo, não saber quanto o outro deve. Eu já atendi casal, gente, que chegaram aqui na mentoria e que eles achavam assim, ele super organizado, ela gastadeira, só que ela escondia dele dívidas, porque sabia que se ele soubesse, ia brigar com ela. Então, para que não tivesse briga, ela escondia as dívidas dele. Então, ela tinha dívidas, né, que iam uma coisa enrolando na outra e que ela escondia do marido. E na mentoria, convidei eles a abrir o jogo, né, conversei com ela, olha, e aí se entenderam, né, se desentenderam, depois se entenderam. Gente, precisa trazer luz. Cristão não pode andar em trevas. Cristão não pode andar em trevas. Então, se você está devendo alguma coisa que seu marido não sabe, esposo, se você está devendo alguma coisa que a sua esposa não sabe. Outra situação também que acontece, o marido, ele vestiu aquela roupa de eu sou o provedor e eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver. Custe o que custar, eu tenho que resolver. E aí ele não conta para a esposa o que está realmente acontecendo. Quantos casais chegaram na mentoria que a esposa não sabia o que estava realmente acontecendo? E aí, quando a gente começa a ver os números, as coisas, eu falo assim, mas eu não sabia que estava desse jeito. Se eu soubesse que estava desse jeito, eu não estava fazendo a festa da criança. Se eu soubesse que estava desse jeito, eu não tinha comprado isso. Então, coloca aqui para mim. Marido, esposa, vocês sabem de dívidas do outro? Não, não coloca aqui não. Coloca não, melhor não, né? Gente, a gente precisa falar para o outro. Se você está devendo, ele precisa saber quanto você está devendo. Como é que está a sua situação? Às vezes, quando o dinheiro não é totalmente né? Eu até postei um tempo atrás um carrossel disso. Aí a esposa tem o dinheiro dela e o esposo tem o dinheiro dele. E aí o que acontece? O esposo está no mundo dele, a esposa está no mundo dela. E ela está ali, talvez, a mulher ali se enrolando e para o marido parece que está tudo bem. E aí tem coisas que são em comum. Eu vou sair junto, cada um paga o seu. Cada um paga metade. E aí, vamos. Aí a esposa, não vamos. Não vou impedir que a família saia porque eu não tenho dinheiro. E aí vai se enrolando, porque não quer falar, não quer dizer. É casado, mas na parte ali do dinheiro não sei o que está acontecendo. Não consegue se abrir com o parceiro sobre o que está acontecendo no dinheiro, no bolso. Isso é um ponto onde você não está sendo um. Outra coisa que não é ser um no casamento, criticar que o outro não sabe administrar o seu e você segue fazendo o seu, né? Então, tipo assim, eu critico o Mário que ele não sabe administrar e, nossa, você não sabe? Eu que não vou misturar o meu dinheiro com o seu, porque você bagunça tudo, você fica aí, faz do jeito que você faz e eu faço do jeito que eu acho melhor, que eu sou organizada. Você não é, então você que se vire aí. Isso não é ser um. Tem gente que é muito bom administrador, sozinho. Mas quando você casa, não basta ser bom nisso. Você precisa ser bom nisso junto com o seu cônjuge. Às vezes você é muito bom administrador sozinho. Mas quando envolve o casamento, você não consegue fazer isso junto de forma boa. Então, às vezes chega gente na mentoria que fala assim, não, tô fazendo por causa dela. Não, tô fazendo por causa dele. No final descobre que precisava os dois, né? Mas não dá pra só um do casal saber fazer e ver o outro afundando e você, não, mas ele não sabe, não quer aprender e deixa estar. Isso não é ser um, tá? A Mayara falou que sim, né? Que sabe quanto o outro ganha. A Rogério falou, uau. É isso, gente. Quarto ponto.
comprar, que você, o quarto ponto que mostra que vocês não estão sendo um no casamento. Quarto ponto. Comprar e financiar coisas importantes sem o consentimento do outro. Misericórdia. Sair, comprar um carro, chegar e dizer para a esposa que comprou um carro. Sem conversar. Comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei algo pra gente. Ah, mas é para a família. Não interessa. Você precisa falar isso para sua esposa, para seu esposo. Aquele livro do Gustavo Cerbasi, que é um dos pioneiros que trouxe, né? Ele é o pioneiro da educação financeira aqui no Brasil. Ele, naquele livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, vocês conhecem esse livro? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Ele fala sobre também um pouco dessa dinâmica de ver as finanças juntas, mas ele conta a história de um casal que o marido toda hora ficava falando para a esposa querendo as coisas, e ele falava assim: a gente tá apertado, não, a gente tá apertado, tá difícil, estamos sem dinheiro, a gente precisa apertar, a gente precisa não sei o que, a gente precisa cortar gasto, beleza. Aí passou um tempo, passou acho que uns 2 anos, nesse aperto, sabe? Mulher estressada, eles não saíam, não, sabe? Aquela coisa assim, né? Estressante. Me chega ele com um carro em casa e dá de presente para ela um carro. Talvez para alguns aqui, fala assim: ah, caramba, que legal aquele carro. Só que naquele casal a gente houve uma briga. Ele estava apertando tudo que podia para comprar um carro para a esposa, sem perguntar para ela se era o que ela realmente queria. E ela ficou muito brava com ele, porque ela não queria, se ela pudesse escolher, ela não queria ter aquele carro para passar tudo que eles passaram durante todo aquele tempo. Não era uma escolha dela. Não foi uma coisa que ele conversou com ela e ela falou que tinha um grande desejo de ter aquilo. Não. Ele sozinho decidiu que ia fazer aquilo. Eu não estou falando, gente, de alguém milionário, rico, que eu compro um carro e dou para minha esposa e pronto, nada mudou. Eu estou falando de um casal normal, que tem uma vida mediana, que sacrificou a família durante um tempão sem o consentimento da esposa. E percebe, a esposa não sabia. Deixa eu ver se eu tô no Wi-Fi. Gente, tá travando para mais alguém aí? Porque a Mara falou que tá travando para ela. Só me diz aí, ou se tá normal, me avisa aqui, por favor. Eu vou continuar falando, me digam aqui nos comentários, tá? Ele não perguntou para a esposa o que ela realmente queria. E às vezes a gente acha bonito o homem ser o provedor, um provedor que não fala nada para a esposa, e a esposa fica igual, travou, mas saí, voltei e deu certo, tá? Mas eu tô aqui na internet, tá? Minha internet tá ok. Jesus, será? Senhor, envia os anjos dos cabos aí, pai. Não é que a internet aqui é a cabo, não tem nem como ter um problema aí. Você envia os anjos do cabo, não deixa dar ruim essa live, não. E aí a gente precisa... tem muito... Voltando a falar dos homens, né? Às vezes os homens vestem aquela capa de o provedor e que a esposa não tem que saber de nada. Eu só tenho que resolver. Esses dias eu vi um Reels do cara falando isso. Coisas que mulher pode fazer, mas que não devia se ela tem um homem. Gente, isso não tem nada a ver. Olha só, ser provedor não é unicamente ligado a dinheiro. Tem muito homem que bota dinheiro dentro de casa e que não provê carinho, não provê cuidado, não provê respeito. Hoje, a mulher está saindo para trabalhar igual ao homem. Hoje, o homem faz coisas em casa igual a mulher. Igual no sentido de dividir as coisas. Então, o sentido pleno da palavra de Deus, ele perpassa os tempos. O que não significa que a mulher precisa estar em casa para ela ser submissa.
O que não significa que o homem precisa trazer o dinheiro sozinho para casa para ele ser o cabeça. O que não significa que o homem precisa administrar o dinheiro para ele ser o cabeça. Porque tem homens que não têm aptidão. Por exemplo, dentro da mentoria, a gente faz um teste de perfil financeiro. Porque você sabia que existem 5 perfis financeiros, gente? Existem 5 personalidades financeiras. E essas personalidades financeiras, elas fazem a gente agir e falhar de uma certa forma meio que programada. Que, claro, quando a gente começa a trazer luz para isso vai ajudando a gente a sair dessa zona, né? Vai fazendo a gente reagir de uma forma proativa àquele nosso defeito. Mas existe dentro do casal um que é melhor para administrar. Pode ser que seja o homem, mas se não for ele, não é ser provedor, não é ser cabeça, ele ter que administrar. É importante que os dois façam isso juntos, saibam o que está acontecendo, tá? Saibam o que está acontecendo nos dois, mas um do casal, e o que é ser cabeça, né, gente? Ser cabeça é ser líder. E o que um bom líder faz? Ele manda em tudo? Ele lidera tudo? Ele está na frente de tudo? Não. Um bom líder, ele é aquele que tem capacidade de ver o que cada um da equipe faz melhor. E coloca o que cada um da equipe faz melhor para fazer aquilo que faz melhor. Isso é ser um bom líder. Isso é ser cabeça na sua casa. Então, eu lembro de uma época, né, lá dos meus pais, que a minha mãe que cuidava das finanças lá em casa. No caderninho, né, naquela coisa normal e tal. E o meu pai sempre foi mais desorganizado de uma forma geral. E aí, eu lembro que a gente foi para uma igreja que o pastor começou a falar que o homem é o cabeça, que tinha que dar todo o dinheiro, a mulher tinha que dar todo o dinheiro na mão do marido e ele que tinha que administrar, né? Era coisa desse tipo, assim, nesse naipe, por incrível que pareça. E aí minha mãe falou, não, tá bom, vamos botar. Vamos botar, para que ele não veja essa live, mas se ele ver, ele vai concordar comigo, meu pai. Lá, ó, a Mara tá falando, eu sou péssima administradora, meu amor é ótimo administrador, maravilha, né? E aí o meu pai foi administrar, gente, o que tava ruim foi de ladeira abaixo, porque meu pai não sabia, meu pai não era bom, a minha mãe não tinha técnica, nem meu pai, mas a gente não precisa ter técnicas para ter uma tendência, né, de ser melhor administrador, de lidar melhor com os números, de lidar melhor com escolhas. A gente tem isso meio que inato dentro da gente. Então, o casal, para ser um, né, como Cristo manda, não tem que ser o homem que administra necessariamente e a mulher não pode sair para trabalhar porque ela tem que ser submissa. Entende? A gente precisa ser num aspecto muito mais profundo e se torna muito... Olha só, é muito mais fácil uma mulher que está em casa sem trabalhar ser submissa do que uma mulher que trabalha ser submissa. Então você, mulher que trabalha, você vai ser submissa de uma forma muito mais profunda ao seu marido. Entende? Porque é muito fácil quando você é obrigada a depender de alguém, eu dependo dele. Outra coisa é você se colocar numa posição de codependência do seu esposo quando você trabalha e também faz dinheiro. Aí você vai ver se você é verdadeiramente submissa. Porque ser submissa quando você não tem outra opção é muito fácil. Talvez você nem seja de verdade. Sabe aquela coisa? Senta todo mundo. Aí as crianças, né? Não sei se você já ouviu essa história. Senta todo mundo. Aí as crianças sentam e um fica em pé. Você tem que obedecer. Aí, eu não vou sentar. E senta todo mundo. Eu não vou sentar. A criança bateu o pé. Aí a criança, você vai sim. Aí ele botou a criança sentada. Aí ele fala, por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé. Ou seja, por fora pode até ter uma ação de submissão, mas se por dentro não tiver uma ação, um coração realmente submisso, para Deus não adianta, porque Deus não olha o que as outras pessoas olham, Deus olha o que está no teu coração. É muito mais difícil ser submissa, ser o cabeça nos tempos de hoje, sabe por quê?
Porque a configuração das famílias está nos forçando a olhar verdadeiramente para dentro de nós. Para saber o quão líder nós somos, para saber o quão servo nós somos, para saber o quão submissa nós somos. Gente, faz sentido isso que a gente está conversando aqui? Diz aí nos comentários. Agora vamos lá. Coisas que parecem, né? Eu vou dizer algumas situações aqui que parecem que vocês são um. Mas isso não é ser um. E eu quero já falar de um exemplo que eu adoro falar, ele, né? Que é o saco de batatas e o purê de batatas. Gente, tem muito casamento que é como um saco de batatas. Tá todo mundo junto. Não, você fala assim, não, mas olha só, eu tenho meu dinheiro, eu tenho dele. Mas a gente pode contar um com o outro, sabe? Se acontecer algum problema com ele, eu vou ajudar. Ele também, não tem problema nenhum. Se eu precisar, se eu não conseguir pagar a fatura do cartão, ele vai e me ajuda. Me dá até um arrepio quando eu ouço um casal falando que um tá ajudando o outro. Eu lembro, gente, eu lembro na época da pandemia, de uma professora, a gente conversando, e a gente ficou 3 meses sem receber salário. E aí ela falando assim, eu não aguento mais essa situação, eu já pedi dinheiro emprestado pro meu marido, já 3 vezes, agora eu não sei mais o que eu vou fazer, e não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, sabe quando você olha uma situação e você fica sem acreditar? Como assim? Ela estava estressada, porque ela estava pedindo dinheiro emprestado pro marido para poder trabalhar. Gente, surreal isso. Surreal isso. Vamos lá. No saco de batatas, parece que a gente é um, sabe? Porque tá todo mundo junto. Só que o saco de batatas é a pior forma que você pode ser um com seu marido, com a sua esposa. Porque ele esconde tanta ziquezira. Ele esconde tanto defeito dos dois, tanta mazela dos dois. No saco de batata você olha e fala assim, nossa, essas batatas tão bonitas. Nossa, olha como essas batatas estão bonitas, olha como estão grandes. Né? Parece até que eles arrumam as batatas de forma que só aparece o lado bonito de cada um, né? Mas é quando você abre o saco de batatas, aí você começa a ver, né? Que tem uma batata furada, machucada, podre, né? Que tem os pedaços que não presta. Agora, o que é a unidade que Deus está falando sobre ser um? É você ser como um purê. Porque o purê, quando você come o purê de batatas, você não sabe de que batata você está comendo. Você comeu um pedaço, mas essa batata é qual? É aquela magrinha, aquela gordinha, aquela fininha, aquela... Não, você não sabe. E para fazer o purê, você abre o saco de batata e você pega cada batata e pega o melhor de cada batata. Quem já ouviu falar sobre casamento, né? Que casamento é uma viagem, que os dois chegam com 2 malas, mas só pode ir uma mala para a viagem. E aí, você tem que se desfazer dessa mala. Você tem que abrir a sua, ele abrir a dele, e aí vocês vão botar dentro de uma mala só o que vocês vão viver juntos daqui para frente. Sabe qual é o problema disso? É que a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa renunciar no casamento. O problema é que a gente quer renunciar àquilo que é conveniente pra gente. A gente não quer renunciar àquilo que vai ser produtivo para o casamento. Porque existe uma diferença. Eu posso estar renunciando a uma coisa que eu nem precisaria estar renunciando. Mas é conveniente para mim. Isso aqui é tranquilo para mim. Isso aqui é tranquilo para eu renunciar. Mas só que isso que eu estou renunciando não ajuda no meu casamento. Eu preciso renunciar a algo que vai me ajudar no meu casamento. Então, o que parece que vocês são um, mas que vocês não estão sendo um aí, em relação ao dinheiro? Casamento onde ela paga isso, ele paga aquilo. Parece que é até uma divisão, né? Justa, não, a gente paga, ele que ganha mais, ele paga as contas mais caras, eu fico ali só com as coisinhas bobas de casa, a escola das crianças e tereré pão duro. Isso é um saco de batatas.
Ah, a gente junta tudo e aí divide, cada um paga metade. Meu Deus, é um saco de batata bem ruim. Porque se por acaso vocês dois não ganham exatamente a mesma coisa, alguém vai sair no prejuízo. Né? Alguém vai sair no prejuízo aí. Porque imagina, um ganha, sei lá, 7 mil, o outro ganha 3 mil. Aí vamos supor, não, vou botar 4 para ajudar nisso aqui. 4 mil. Aí vamos supor que as despesas da casa giram em torno de 6 mil. Deixa eu ver, eu falei 4 mil? Falei 4 mil, né? Vamos supor, 7 mil, que giram em torno de 7 mil as despesas da casa. Ou seja, 3.500 para um, 3.500 para o outro. Só que o que ganha 4 mil, tirou 3.500, ficou com quanto? 500 reais. E o que ganha 7 mil? Tirou 3.500, sobrou quanto? 3.500 reais. É a forma, a pior forma que você pode querer administrar dinheiro no casamento é essa. É dividir metade, metade. Porque se vocês não ganham exatamente a mesma coisa, você vai ter uma desigualdade social dentro da mesma casa. Tá? E isso perante Deus não cabe. Segunda coisa que parece que ia ser um, mas vocês não estão sendo um. Se ele ou ela precisar, eu ajudo. Gente, não faz isso comigo não, meu coração dói. Eu já atendi um casal uma vez que eles falavam assim. Que eles brigavam porque o marido falava que ela não ajudava com nada. Você também não ajuda com nada. E eu não sei o quê. Aí ela, eu ajudo. Mas e quem comprou o remédio do nosso filho? Quem foi que comprou essas roupas da nossa filha? Quem foi que levou ela para passear? Quem foi que comprou esse presente e tal? Gente, isso é uma conversa que não devia se existir se vocês são cristãos. Não devia. Mas acontece. Acontece, é muito comum. Então, quando você não junta o dinheiro, você abre brecha para todos esses tipos de picuinha. Você abre brecha para esse tipo de conversa acontecer, entende? Aqui em casa eu tenho um problema de esquecimento muito grande, né? Então, às vezes acontece, às vezes quase sempre, de eu esquecer a luz acesa. E meu marido sempre tem dentro do casal. Me fala aí, quem é do casal que esquece a luz? É você ou é seu marido ou sua esposa? Me diz aí, porque aqui em casa sou eu. Aí, imagina que o meu marido ficasse responsável de pagar a conta de luz. Qual que seria a briga aqui? Você fica esquecendo essa luz acesa aí, porque não é você que paga. Porque se fosse você que pagasse, você não estava assim. Você não estava esquecendo essa luz acesa aí. Você percebe? Aí, ó. Já tá falando, minha esposa. Então, sempre tem um, tá? Não se sinta único. Sempre tem um do casal que cobra pagar a luz e um do casal que vai esquecer a luz acesa. Raro é quando os dois são certinhos de apagar a luz. Mas a gente abre brecha para muita picuinha desnecessária, gente, quando a gente não junta o nosso dinheiro. Vamos lá, próxima coisa. Essa aqui é ótima. Quando só o homem trabalha, aí a mulher fica em casa, aí ela não traz o dinheiro para casa, mas ela também não sabe o que acontece, não opina e não participa. Porque ela não traz dinheiro nenhum. Quanto, gente? Muitos, não é pouco não. Muitos cada chegam para mim e falam assim, não, mas é porque eu não trabalho. E aí quem decide é ele. Como assim quem decide é ele? Só porque você não trabalha? Você não trabalha diretamente de uma forma profissional externa, né? Porque quem fica em casa trabalha mais do que quem vai para fora. Eu, às vezes, gente, teve uma época na minha vida que eu falei assim, gente, deixa eu ir trabalhar. Porque ficar em casa dá mais trabalho do que sair para trabalhar. Então, não é porque só o homem trabalha que a mulher não tem que saber o que acontece com o dinheiro, porque o dinheiro é dos dois. O dinheiro é dos dois. A sua esposa, ela pode não trabalhar, mas ela vai te ajudar como administrar. Ela vai te ajudar sabendo o que está acontecendo, ela sabe o que esperar, ela sabe como melhorar as coisas em casa. Eu atendi um casal que a esposa não sabia, ela ficava em casa. O esposo saía para trabalhar. Aí o que acontece?
ela ficava em casa. E qual é o papel dela? Falar para o marido o que estava faltando, as coisas que estavam faltando. E aí ele chegava, ele ficava lá olhando a conta corrente e a mulher falando, ó, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro. Ela estava fazendo o melhor dela, que era passar para ele o que ela estava vendo que estava faltando. E ele também, coitado, estava tentando suprir, só que ele não conseguia. Ele via ela pedindo as coisas, mas a conta corrente não estava batendo ali. Agora, imagina se os dois soubessem, desde o início, o que vai se fazer com o dinheiro. O quanto vai gastar com cada coisa. A mulher não precisa ficar falando para o marido, porque os dois já planejaram juntos, e até o que sai fora do planejamento, os dois têm ciência do quanto dinheiro tem para cada coisa. Então não tem, entende? Não tem vácuo para a briga. Agora, quando isso não acontece, aí fica a esposa estressada, os filhos colhendo toda essa atenção, porque criança, até uma certa idade, ela não entende, ela sente, ela percebe e ela vai canalizando toda a atenção do ambiente. Se você e a sua esposa vivem brigando por causa de dinheiro, você pode saber que você está marcando seu filho negativamente em relação ao dinheiro e você está formando uma personalidade financeira ali, que talvez não era o que você queria formar. Então, você quer cuidar do futuro financeiro dos seus filhos? Comece cuidando do seu e da sua esposa, do futuro financeiro, do futuro não, né? Do presente financeiro da sua casa hoje. Para que não haja essas coisas e as crianças não vejam essas coisas. Tá? Próximo. Ah, ótimo, né? Olha isso daqui. Cadê as mulheres daqui? Ninguém me bate não, tá? Até nem sai da live pelo que eu vou falar, espero eu explicar primeiro. Casal que um homem trabalha e dá mesada para a mulher. A mulher não trabalha e ele dá uma mesada para a mulher. Isso não vai ser gente. Então deixa eu falar uma coisa. Por que eu sou contra? Eu sou contra a mesada para a mulher. Sola, pelo amor de Deus. Calma que eu vou te explicar. Mesada a gente dá para criança. Mesada a gente dá para os filhos. Mulher, você não é criança e você não é filha, você é sócia com seu marido. Então o certo não é você ter uma mesada. O certo é vocês dois terem o mesmo dinheiro livre para fazer o que quiser. Então sobrou R$500. Então, 250 para você, amor, fazer o que você quiser, 250 para mim, para eu fazer o que eu quiser. Você não é uma criança da sua casa, você é uma sócia do seu marido para a vida. Então, o marido dá uma mesada para eu poder fazer minha unha. A unha da mulher devia entrar no orçamento doméstico. Eu tô aqui, com a minha unha sem fazer, porque não consegui fazer essa semana na manicure, ela estava trabalhando, só tenho sábado para fazer, e não consegui fazer no início, agora vai até sábado de novo. Mas a minha unha tá lá no meu orçamento. A minha manicure tá lá no meu orçamento. O que a casa consegue pagar. Então, não é, toma isso aqui para você fazer o que você quiser, sendo que, por exemplo, coisas pessoais, cabelo, unha, depilação, o homem, o barbeiro, né, cortar o cabelo, fazer a barba, se não consegue fazer em casa. Você tem que estar no orçamento. Se em último caso não couber no orçamento, aí sim se faz com dinheiro livre. Mas se não, a primeira coisa é caber isso dentro do orçamento de vocês. Então, mulheres, não queiram ganhar mesada. Homens, não deem mesadas para sua esposa, dividam igualmente o dinheiro. Talvez seja até menos, né, do que você daria quando você começa a ver assim. Só que às vezes você está dando um dinheiro que está desfalcando para a família como um todo, porque você não tem noção do quanto você poderia dar ou do quanto ela poderia gastar de forma livre. E aí a gente bota uma meta
que nem é calculada, que nem é planejada e que prejudica, no final das contas, a família como um todo. Agora vamos lá. Quais são os problemas de não se juntar ao dinheiro? Porque eu estou falando aqui, tudo que eu estou conversando com vocês é porque nós aqui na mentoria, a gente segue uma linha. Essa linha já foi testada e aprovada, não só pelo fato de sermos cristãos, tá, gente? Como eu disse, o Gustavo Cerbasi, ele não fala para cristãos, né? Ele fala de forma secular e ele também fala que a melhor maneira de você crescer no casamento é você olhar as finanças como uma só. Nós dois temos X. Nossa renda é X. Se você for hoje financiar uma casa, eles não vão te perguntar qual é a sua renda. Eles vão perguntar qual é a renda da família. Se você for financiar um carro, não vão perguntar qual é a sua renda. Eles vão perguntar qual é a renda da família. Ou seja, até o mundo lá fora vê vocês como um, mas vocês não se veem como um. Então, quais são os problemas de não se juntar o dinheiro? Sula, por que você está falando isso? Por que você está falando de juntar o dinheiro? Por que você está falando de de ver os dois como um só? Por causa desses problemas aqui, ó. Primeiro, quando a gente não junta o dinheiro, cada um vive numa realidade diferente e acha que o outro está falhando. Sempre que eu tenho ali o meu dinheiro e o meu marido tem o dinheiro dele, a gente sempre vai estar livre para fazer besteira financeira e achar que o erro é do outro. E a gente nunca vai ter certeza de quem que é o erro. No final das contas, a gente não vai saber de quem é o erro de verdade. Segundo ponto, cada um se ressente quando o outro compra ou faz algo para si que para o outro não é prioridade. Quem nunca, né, viu o marido comprando alguma coisa e você fala assim, a esposa, cara, não acredito que você gastou dinheiro com isso. Alguém aí já falou, já ouviu? O marido compra uma coisa, aí a mulher se ressente. Ou o contrário, a mulher vai, compra uma blusa, compra uma bolsa, o quê? Aí o homem fala o quê? De novo foi gastar dinheiro com bobagem? De novo foi gastar dinheiro com bobeira? E aí, tá errado, tá certo? Sabe por quê que acontece isso? Sabe por quê? Porque não é um dinheiro só. E porque não é porque é um dinheiro só, eu vou falar um pouco mais na frente, que a gente não tem a liberdade de comprar. Toda vez que a gente não tem dinheiro junto, a gente não tem limite, a gente não tem um teto. A gente não sabe até onde a gente pode ir. Porque a gente está olhando o nosso separado do outro. A gente não está olhando como tudo junto. Então a gente precisa olhar tudo junto, pensar nas despesas todas juntas e saber dali o que realmente a gente pode gastar. E quando a gente gastar, ter um dinheiro separado para isso e a gente, preste atenção no que eu vou falar aqui, gastar sem culpa, meu povo. Só existe uma coisa melhor do que gastar dinheiro. Que gastar dinheiro é bom, tá? Não vem dizer que não é bom não, porque libera... meu Deus, será que eu vou lembrar? Dopamina? Libera dopamina, que é o hormônio do prazer. Comprar é bom, sim. Gastar dinheiro é bom, sim. Para de falar que não é para se enganar. Agora, tem uma coisa que é melhor do que gastar dinheiro. É gastar dinheiro sem culpa. É gastar dinheiro sem ficar pensando se no mês que vem vai dar para pagar. Gastar dinheiro sem ficar pensando, ai meu Deus, será que não vai faltar para o sacolão? Será que não vai faltar para a fatura? Será que não vai faltar para o combustível, para a passagem? Então, a gente precisa pensar, né, que quando parece, né, que a gente está junto, mas quando a gente não junta o dinheiro, esses problemas aqui podem acontecer. E terceiro ponto aqui, de coisas que podem acontecer quando a gente não junta o dinheiro. Se cada um vai para um lado e do seu jeito, como vocês esperam crescer juntos? Se cada um está indo para uma direção, se cada um está fazendo de um jeito, como vocês querem crescer juntos? Como vocês vão conquistar alguma coisa juntos? Como você vai crescer, evoluir,
sabe? Passar de nível junto se vocês não estão juntos. O que a gente leu em Amós 3:3? Podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então vocês precisam estar em acordo. Precisam um saber tudo do outro. Se vocês estão casados, vocês precisam juntar o dinheiro, ver o que tudo. Não é assim, ó, eu juntei o dinheiro, mas aí eu tenho esse negocinho aqui que é meu. Ah, não, esse aqui é seu. Não, junta tudo. E junta as necessidades de todos. E aí vocês vão ver o que é prioridade e o que não é. E aí sim vocês vão ver se tem alguma coisa que vocês estão abraçando que não deveria abraçar. Aí sim, depois que juntar tudo, vocês vão ver se existe alguma coisa que deveria abrir mão que vocês não estão querendo abrir. Porque vocês ficam com a ilusão do seu dinheiro, o dinheiro dele. E quando você está na ilusão do seu dinheiro, você acha que não precisa abrir mão. Talvez, quando junte, talvez você perceba que sim. E às vezes o contrário também, tá? Porque na verdade é mais comum o contrário. Quando você junta o dinheiro, tem muito mais abundância. Porque a gente corta os ralos. É você abrir o saco de batata e começar a tirar. O que é o purê? O purê é o melhor de cada batata. Então a tendência é vocês serem muito mais prósperos, vocês verem muito mais dinheiro quando vocês juntam todas as entradas e juntam ali para vocês verem todas as saídas. O que acontece é que sobra mais dinheiro quando vocês jogam tudo numa perspectiva só. E vocês têm um controle da verdadeira realidade, tá? Um controle da verdadeira realidade. Enquanto cada um está administrando seu dinheiro, vocês não têm total noção da verdadeira realidade da casa de vocês, tá? Guardem isso que eu tô falando. Mas Sulamita, mas juntar tudo também vai dar problema. Se eu juntar tudo vai dar problema. Isso aí, ó, o Jean tá falando, uau, o purê é o melhor de cada batata. Exatamente, quando você faz o purê, você não pega o pior, você pega o melhor de cada um. Aí a gente começa a ver as coisas que precisam sair. A gente só consegue ver as coisas que precisam sair quando o saco de batatas é aberto, botado na mesa, descascado, né? Quando a gente vai fazer o purê, aí a gente vê o que realmente precisa ser descartado e o que não. Os problemas de se juntar o dinheiro. Eu agora quero que vocês me ajudem aqui nos comentários, tá? Mito ou verdade? Quando a gente junta o dinheiro, se isso é um problema, se esse problema é real ou não. Você vai dizer que para mim, se é mito ou verdade no seu ponto de vista, tá? Se eu juntar o dinheiro todo, eu não terei mais liberdade com o dinheiro. E aí, o que vocês acham? Mito ou verdade? Diz aí pra mim, mito ou verdade? Se a gente juntar o dinheiro, eu não vou ter mais liberdade com o dinheiro, Sola. Isso é mito ou verdade? Pelo menos não, me conta aí, vocês estão ouvindo, eu quero ver vocês participando. É mito ou verdade? Verdade, a Mara falou que é verdade. A, não sei esse nome aqui, falou que é mito. Então, gente, é mito. Você vai ter liberdade sim, só que não do jeito que você tinha antes, tá? Por quê? Também depende da forma como você vai administrar. Aqui na mentoria a gente ensina os casais a administrarem a maior parte junto e separar uma parte. Olha lá, outra pessoa falando mito, ó. E aí a gente separa uma parte que é para cada um fazer o que quiser sem a intromissão do outro. Então a gente separa um valor. É muito engraçado, gente. Por exemplo, a primeira vez que a gente fez isso aqui em casa, meu marido comprou uma carabina. Agora, se a gente não fizesse isso, se esse dinheiro não fosse exclusivamente para ele fazer o que ele quisesse, se fosse um dinheiro ali, né? Ah, juntou tudo, aí do nada meu marido chega aqui em casa com uma carabina. Você acha que não ia ter briga? Do nada meu marido chega aqui com um player. Comprei, amor. Chegou o entregador aqui, comprei um videogame. Com o dinheiro da casa, né? Juntamos o dinheiro todo, aí ele foi lá. Gente, vai dar briga isso aí, fala a verdade. Mas sabe por que não deu? E ele, até hoje, ele usa essa carabina, já tem mais de, acho que vai fazer 4 anos. Porque aquele dinheiro que ele usou para comprar a carabina era para ele fazer o que ele quisesse. E foi pensado
depois que a gente estipulou tudo que a casa precisava. A gente não pegou um dinheiro de lazer para a gente fazer o que a gente quisesse de forma irresponsável. A gente separou o dinheiro para pagar as contas, a gente separou um dinheiro para botar na reserva, né, de segurança, a gente botou um dinheirinho para botar de teto de gastos, que é para a gente gastar durante o mês, a gente botou dinheiro para realizar nossos sonhos, a gente tinha o dinheiro do crescimento, que é para investir no nosso crescimento. Pagamos tudo, fizemos tudo, guardamos dinheiro e esse dinheiro aqui é para cada um fazer o que quiser. Percebe que o dinheiro da carabina do meu marido não me roubou o dinheiro que eu queria para gastar qualquer outra coisa. Se eu quisesse comprar uma bolsa, se eu quiser comprar chocolate, se eu quiser, sei lá, o que eu quiser fazer. A Mara tá falando, para mim que não sei administrar é verdade. Então, aquele dinheiro ali, ele usou na felicidade dele, gente. Que ele podia comprar a carabina dele à vontade, porque o dinheiro da carabina não estava saindo do sacolão, o dinheiro da carabina não estava saindo do mercado, não estava saindo da fatura do cartão, não estava saindo da nossa reserva de segurança, não estava saindo dos nossos sonhos. Você entende o que é gastar sem culpa? Que é libertador. É pelo contrário, é libertador. Aí, essa foi o mito, o primeiro mito. Agora, a segunda. Se a gente juntar o dinheiro todo, não vai haver mais surpresa nem romantismo. E aí, mito ou verdade? Me diz aí. Mito ou verdade? Enquanto eu bebo água. Se a gente juntar o dinheiro, não vai ter mais surpresa nem romantismo mais. Ninguém arrisca? Mito ou verdade? Bom, é mito. Porque exatamente se você separar, se você olhar o dinheiro como um todo e previamente vocês verem quanto cada um tem para gastar com o que quiser, você pode usar desse dinheiro para fazer surpresa para o marido, para a esposa, sem ela ter que saber. Por quê? É um dinheiro que cada um pode gastar sem a fiscalização do outro. Próximo. Eu vou perder minha independência se eu juntar o dinheiro todo. Mito ou verdade? Verdade, tá? Verdade. Primeiro porque você não deveria querer ser independente do seu marido ou da sua esposa. Quando a gente casa, a gente se torna codependente. Então, juntar o dinheiro é você olhar o dinheiro não mais como seu, mas como nosso. E aí, como é nosso, eu tenho responsabilidade com aquele dinheiro. Sabe aquela coisa que quando você pega uma coisa sua, você toma cuidado. Mas quando pertence a outra pessoa, você toma mais cuidado? É tipo isso que acontece quando você junta o dinheiro. Porque não é um dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser porque é meu. É um dinheiro da família. Então você tem uma responsabilidade maior. Você tem um critério maior para gastar. Quarto ponto. Eu vou perder minha privacidade se eu juntar o dinheiro com meu marido, com a minha esposa. Esse é mito ou é verdade? Bom, é mito e é verdade. Primeiro, por que é verdade? Primeiro, que você não deveria querer ter privacidade. Quando a gente casa, a gente não deve cultivar privacidade, gente. Óbvio, tem aqueles detalhezinhos, mas eu falo privacidade da vida como um todo. Não mais. E é mito por quê? Exatamente porque você vai ficar resguardada daquela parte do dinheiro ali que você vai poder fazer o que você quiser. E aí, gente, presta atenção no que eu vou falar. Sula, eu sei que você tá falando pra mim é muita viagem. É muito fora da caixinha. Eu não vou conseguir fazer isso lá em casa. Eu quero te convidar para estar junto comigo no workshop que vai acontecer segunda que vem. Eu vou te mostrar os 5 passos que vocês precisam dar para construir essa vida financeira. Mesmo que hoje a sua conta não feche. Então, esteja lá. E como você faz para estar presente? Não vai ser aqui pelo Instagram. Então, você precisa entrar no grupo. Lá nos meus stories, tem com certeza... Um dos meus stories está falando, está mostrando o link. E na minha bio tem um link escrito Workshop Organize e Prospere.
clica lá e clica uma vez só e aguarda que eu e a minha equipe, a gente vai aceitar você lá no grupo, tá bom? É preciso que você clique uma vez só, porque se você clicar para enviar a solicitação 2 vezes, acaba que desfaz o que você pediu, tá? Então você envia a solicitação uma vez só e a gente vai aceitar, porque é gratuito, mas as vagas são limitadas, tá bom? Ok. Próximo, vou perder a minha individualidade. Gente, não perde individualidade, isso é mito. Individualismo é diferente de individualidade. Individualismo é quando tudo, a maior parte, é sobre você. Individualidade é quando uma pequena parte você guarda para cuidar de você. Então, ter uma individualidade resguardada ajuda na unidade do casamento, tá? Então é bom que vocês tenham uma parte de individualidade de vocês. Essa coisa de eu poder fazer o que eu quiser, sabe? Ter isso, uma pequena parte, não a grande maioria. Não vou comprar mais minhas coisinhas, ou se eu comprar serei censurada. Bom, só se você não fizer como a gente ensina lá, né? Como eu vou ensinar vocês a fazerem no workshop. Mas se você organizar do jeito que eu tô falando, isso não vai acontecer. E o último, é injusto juntar se um ganhar mais do que o outro. Ai, essa é forte, deixei a última para o final, né? Ai, esse tempo. É injusto juntar o dinheiro quando um ganha mais do que o outro? Mito ou verdade? Gente, mito. Se eu estou falando aqui com casais cristãos que amam a Deus, isso é mito, por favor. O que é justiça para você? A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Sabe aquela coisa que você quer, o que você mede por justiça? Gente, quando a gente casa, a gente quer ser um com o outro. A gente não quer competir com o outro. A gente quer crescer com o outro. Não faz sentido você se casar com alguém para você ficar medindo, sabe? Medindo o que um ganha mais, que um ganha menos. Ah, mas não é justo. Ah, gente, aí a vida do casal, ela passa por tantas idas e vindas. Hoje, você pode estar ganhando mais, mas amanhã pode ser o outro estar ganhando mais. Hoje, talvez você precise frear na parte profissional para cuidar dos filhos e o marido trabalhar mais, mas depois pode ser o contrário. Pode um ficar desempregado e a outra pessoa, sendo um homem ou uma mulher, tá ali segurando as pontas enquanto o outro vai conseguir emprego. Então a gente não pode olhar o casamento com essa divisão. Quando você passa esse pensamento na sua cabeça, vai ser injusto, significa que você está trazendo divisão para o seu casamento. Significa que você está trazendo competição para o seu casamento e não unidade, não a unidade que Deus quer para a gente, tá? Então, manda essa live para outras pessoas. A gente terminou aqui. Eu quero muito que vocês estejam no workshop segunda que vem. Entra no grupo, tá? Lá na minha bio tem um link e nos meus stories também, estou direto colocando. Entra no grupo, porque a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês como é possível chegar nesse lugar, mesmo que hoje pareça meio impossível para vocês. E é isso. A gente tem mais 2 lives essa semana. Fiquem atentos nos meus stories que eu vou falar para vocês, tá bom? Tem alguém aqui? Vocês gostaram, gente, dessa live? A Mara batendo palminha, obrigada. Quem chegou depois, gente, assiste do início, porque eu acredito, olha lá, a Mara falou, foi muito bom. Eu acredito que todo casal cristão precisa ouvir essa live, tá? Então, eu espero vocês no workshop, espero vocês na próxima live. Amei muito, amo vocês. É a Vanessa Bento. Não consigo ver a foto por aqui, mas amém. Obrigada pelo carinho. Gente, beijinho, fiquem com Deus. Amo vocês. Beijos de riqueza para vocês.